No turbilhão da vida moderna, é comum sentir que estamos nos afogando em um mar de estresse e incertezas. Mas existe um caminho, antigo e poderoso, que nos ensina a encontrar calma no meio da tempestade. Um caminho para a verdadeira paz interior, que já atravessou séculos sem perder sua força. Imagine isso. Não importa o que aconteça ao seu redor, pressões no trabalho, conflitos pessoais, crises inesperadas, você permanece firme, inabalável e sereno. Isso não é um sonho distante. É o coração do estoicismo. Uma filosofia que nos ensina a dominar as emoções, controlar as reações e viver com mais propósito. Hoje, vamos mergulhar nos 10 princípios atemporais do estoicismo. Ideias que podem mudar a forma como você enfrenta os altos e baixos da vida. Esses princípios não são teorias abstratas. São ferramentas práticas que você pode usar todos os dias para se tornar mais resiliente, mais forte por dentro. Se você está enfrentando relacionamentos difíceis, se sente sobrecarregado pelas responsabilidades, ou está simplesmente buscando um sentido mais profundo para viver. No estoicismo, o autocontrole está profundamente ligado à ideia de domínio interno. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. Isso coloca a responsabilidade diretamente em nossas mãos. O controle verdadeiro não está nas circunstâncias, mas nas decisões que tomamos frente a elas. Os estoicos dividiam a realidade em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. Emoções desgovernadas, reações impulsivas, arrependimentos. Tudo isso vem de esquecer essa distinção. Quando tentamos controlar o que não podemos, como as opiniões dos outros, o trânsito, a economia, nos tornamos vítimas da ansiedade e da frustração. Mas quando voltamos o olhar para o que está ao nosso alcance, nossos pensamentos, escolhas e atitudes, reencontramos o centro. Essa distinção estoica, embora simples, é uma das ferramentas mais poderosas para o equilíbrio emocional. Saber o que é seu e o que não é, saber onde sua influência começa e onde termina. Esse discernimento nos permite economizar energia emocional, evitar conflitos desnecessários e viver com mais serenidade. Agora imagine o seguinte: você está em um mar aberto, sem direção clara. É levado pelo vento, pelas marés, sem controle. É exatamente assim que é viver sem um propósito firme. Você se torna vulnerável, frágil, exposto ao caos do mundo. Epicteto foi direto: é nas dificuldades que se revela o verdadeiro caráter. E quanto maior a dificuldade, maior a glória em superá-la. Não é uma frase bonita. É um chamado à ação. Quando você tem um propósito claro, é como ter uma bússola no meio da tempestade. Esse propósito não surge do nada. Ele é forjado na reflexão profunda sobre o que realmente importa. Não se trata apenas de carreira ou conquistas pessoais, mas sim dos valores, dos princípios e da vida que você quer construir. No que você acredita. Quem você quer ser? Essas são as perguntas que moldam seu propósito. E quando ele se torna claro, ele se transforma em âncora. A vida vai te testar, sempre. Mas com um propósito firme, os desafios deixam de ser montanhas intransponíveis e viram degraus que te impulsionam. Quando você tem clareza de valores e objetivos, o mundo lá fora encolhe. Problemas gigantes viram pequenas etapas. Essa força interna, cultivada pela filosofia estoica, não se quebra facilmente. E o propósito verdadeiro não é achado por acaso. Ele é construído com honestidade, tempo e profundidade. Você precisa mergulhar fundo além dos desejos passageiros. Pode envolver mudanças, rupturas, renascimentos. É um processo contínuo de descoberta e alinhamento. E uma vez que você encontra esse propósito e o grava no coração, vem a parte mais importante: protegê-lo e cultivá-lo com diligência. Isso exige persistência, constância, disciplina. É levantar todos os dias, mesmo cansado. É continuar, mesmo depois de falhar. Porque o propósito não é um destino final. É a luz que guia sua jornada. É o farol no meio da noite. É o que te mantém firme quando tudo parece desmoronar. Quando a vida tenta te arrastar para o fundo, o propósito é o que te segura. Esse é o poder do estoicismo. Não é um conjunto de regrinhas. É força de vontade concentrada. Epicteto dizia: o verdadeiro poder está em se manter fiel ao seu propósito, mesmo diante dos obstáculos. Dentro dessa filosofia, nada é impossível. Nada pode destruir seu espírito resiliente. Então pare, reflita, escreva seu propósito, interiorize ele.
E deixe que ele seja seu escudo, sua direção e sua força diante das tempestades da vida. Princípio 1. Propósito firme. Princípio 2. Domínio das emoções e controle adequado das reações. Quando alguém nos ofende, é natural sentir dor, raiva, vontade de revidar. Mas é aqui que o estoicismo brilha, oferecendo uma lição poderosa. Nossas emoções não vêm do que os outros fazem, mas do que pensamos sobre o que eles fazem. Ou seja, temos o poder de decidir como reagir diante de qualquer situação. A ofensa, então, vira uma oportunidade. Uma chance de treinar paciência, desenvolver consciência e dominar o impulso. Pense assim: toda vez que você resiste à reação automática, está fortalecendo sua mente. Está treinando sua calma. E isso não é um domingo. É um treino. Uma arte. Uma prática diária de controle emocional. Comece com hábitos simples. Estabeleça pequenas metas todo dia. Cada meta cumprida, por menor que pareça, reforça sua confiança. Te ensina que você está no controle da sua mente. Concentre-se no agora. Observe suas emoções com atenção. E quando perceber que você escolhe como reage, nada mais vai te tirar do eixo tão facilmente. Pense no padeiro que dedica todos os dias ao seu ofício. Ele não se importa com elogios ou críticas. Ele se concentra apenas em melhorar seu trabalho. E, por isso, conquista a paz interior. Você também pode cultivar essa mesma força, blindando sua mente contra influências externas. Isso inclui proteger seu espaço mental. Assim como você não deixa lixo entrar na sua casa. Não deixe pensamentos tóxicos, pessoas negativas ou conteúdo nocivo entrarem na sua mente. Cercar-se de boas ideias, bons livros e boas conversas é essencial. Consuma o que te fortalece. Converse com quem te faz crescer. O estoicismo não é uma teoria antiga. É uma armadura moderna contra o caos. Aprender a lidar com as emoções com maturidade é alcançar paz verdadeira. E não se trata de reprimir sentimentos, mas de compreendê-los a fundo. E então responder com sabedoria e não com impulso. Uma ferramenta prática para isso é a meditação ou o mindfulness. Essas práticas criam um espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço, você encontra o poder. Ao praticar isso com frequência, você ganha domínio emocional. E seu mundo interno deixa de ser refém do externo. Outro pilar é cultivar a mentalidade de crescimento. Encare cada obstáculo como uma chance de evoluir. Quando surgir uma dificuldade, pense: o que posso aprender com isso? Essa mudança de visão transforma sofrimento em sabedoria. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Até que, em algum momento, você percebe: as circunstâncias externas já não têm mais poder sobre sua paz interior. Epicteto dizia que não controlamos o que os outros fazem, mas podemos controlar como reagimos. Mesmo quando alguém nos critica ou nos ataca com dureza, somos nós que decidimos o quanto isso vai nos afetar. No mundo de hoje, isso significa aceitar que outras pessoas terão opiniões diferentes das suas. E, às vezes, essas opiniões serão duras, até cruéis. Mas o mais importante é como você vai lidar com isso. O primeiro passo é conhecer a si mesmo. Quando você entende por que age da forma como age, as críticas externas perdem a força. Se você está alinhado com seus valores, as palavras negativas dos outros não te desmontam. Essa clareza sobre quem você é te dá proteção. E quando a crítica vier, não reaja na hora. Respire. Reflita. Existe alguma verdade nisso? Algum aprendizado escondido? Às vezes, até a crítica mais ríspida traz algo útil. Não significa aceitar tudo o que te dizem, mas estar aberto a crescer, a amadurecer. O estoicismo também valoriza a paciência e a gentileza. A paciência evita reações precipitadas. A gentileza mantém vínculos mesmo diante de discordâncias. Lembra dos santos e dos sábios do passado? Eles eram insultados, perseguidos, mas enfrentavam tudo com serenidade e firmeza. Isso não é fraqueza, é força elevada ao máximo. Lidar com críticas também exige pele grossa, mas isso não significa ficar insensível. É saber que, muitas vezes, o ataque do outro diz mais sobre ele do que sobre você. Quando você entende isso, você se liberta. Você deixa de carregar o peso da opinião alheia. Você escolhe o que absorve e o que ignora.
E se for alguém próximo, converse. Esclareça. Essa troca, feita com calma, fortalece relacionamentos. E mais, sua postura inspira. Quando alguém vê você lidando com crítica com equilíbrio e dignidade, passa a te admirar, a querer fazer o mesmo. Você se torna exemplo vivo de inteligência emocional. Isso é viver o estoicismo na prática. Epicteto ensinou que o que nos assusta ou envergonha não são os fatos, mas a forma como pensamos sobre eles. E quando você muda essa perspectiva, você muda tudo. Princípio 3. Transformar medo e vergonha em verdadeira força interior. Medo e vergonha. Duas emoções que nos enfraquecem, nos silenciam, nos travam. Mas segundo Epicteto, essas emoções não vêm dos eventos em si, mas do significado que damos a eles. Ou seja, medo e vergonha são fabricados na mente. E se a mente os criou, a mente também pode dissolvê-los. O medo, geralmente, nasce da incerteza, do que pode dar errado, do que não conseguimos controlar. Mas o estoicismo nos ensina: não fuja do medo. Olhe para ele. Encare-o como um adversário que você precisa conhecer. Pergunte a si mesmo: o que exatamente eu estou temendo? Dê forma ao medo. Nome, rosto, contexto. E muitas vezes você vai descobrir: não era um monstro, era uma sombra. Pense, por exemplo, no medo de falar em público. Esse medo não é do ato de falar, é do julgamento, do erro, da rejeição. Mas ao olhar com calma, você percebe: as pessoas estão lá para ouvir, elas não esperam perfeição. E mesmo que você cometa um erro, você continua sendo você. Ao confrontar esse medo com lógica e preparação, você tira o poder que ele tinha sobre você. E a cada tentativa, ele se torna menor. Agora pense na vergonha. Esse sentimento profundo de inadequação, de culpa, de falha. Ela nasce, muitas vezes, de erros passados ou das comparações sociais. Mas o estoicismo diz: você não é definido por seus erros. Você é definido pelo que escolhe fazer depois deles. Encare a vergonha de frente. Reflita: o que isso diz sobre mim? O que posso aprender com essa experiência? Transforme a vergonha em lição. Não a esconda, transmute. E acima de tudo, perdoe-se. O perdão a si mesmo não é fraqueza. É coragem. É a decisão de soltar o peso que já não serve. Você não é obrigado a viver acorrentado ao que fez. Você pode aprender, crescer, evoluir. E essa evolução começa na honestidade com você mesmo. Reconhecer a falha, corrigir o curso e seguir mais forte, mais sábio, mais humano. Comece pequeno. Encare situações que despertam medo ou vergonha com consciência. Vá aos poucos. Um passo de cada vez. Cada avanço constrói resiliência. E com o tempo, o que antes te paralisava se torna combustível. E lembre-se, não caminhe sozinho. Compartilhar esses sentimentos com pessoas confiáveis te dá força, clareza e humanidade. Você não é o único. Você nunca foi o único. Todos enfrentam batalhas internas. E quando você compartilha as suas, você encontra apoio. E dá apoio também. Transformar medo e vergonha em força não é sobre nunca sentir. É sobre não ser dominado por eles. É sobre usar essas emoções como ferramentas para moldar uma alma mais firme, mais estável, mais livre. Princípio 4. A força interior verdadeira deve ser construída. Epicteto resumiu com clareza: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa é a essência da verdadeira força interior. Ela não está em controlar o mundo. Está em controlar a si mesmo. Não está em mudar o que os outros fazem, mas em comandar a sua resposta a tudo isso. A sua força não se mede pelo quanto você evita a dor, mas pelo quanto você cresce com ela. Quando a vida te derrubar, e ela vai te derrubar, você tem uma escolha: reagir no impulso ou responder com propósito. Essa escolha é o que define o seu caráter. É aí que nasce a sua força real. E tudo começa com consciência emocional. Não é sobre reprimir o que sente. É sobre observar com atenção. Nomear o que está sentindo. Entender de onde vem. Só assim você pode responder com clareza e não com caos. O estoicismo também ensina um princípio fundamental: diferenciar o que está sob seu controle do que não está.
Você não pode controlar a economia. Não pode controlar o comportamento das pessoas. Não pode controlar o tempo, as perdas, as críticas. Mas pode controlar sua atitude, sua perspectiva, suas decisões. Essa simples distinção muda tudo. Quando você aprende a focar apenas no que pode controlar, você economiza energia, reduz o estresse, se torna mais leve, mais eficaz e mais centrado. Outro pilar da força interior é o perdão. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro sofra. Você se envenena com sua própria amargura. O estoicismo convida você a soltar, a perdoar não porque o outro merece, mas porque você merece paz. Você merece liberdade. Você merece seguir em frente. Mas construir força também exige resiliência. A vida é uma sucessão de testes. E cada queda é um convite para se levantar melhor, para amadurecer, para entender que a dor também ensina. Com o tempo, quanto mais você cai e se levanta, mais rápido você se recupera, mais firme você se torna. E isso não é só resistência, é evolução. Mas ninguém cresce sozinho. Cerque-se de pessoas que te elevam. Se apoie em quem entende sua jornada. Encontre força nas suas conexões, na sua comunidade. E, se tiver fé, também na sua espiritualidade. Você é forte, sim, mas não precisa ser invencível sozinho. Outro elemento essencial: gratidão. Mesmo nos dias difíceis, há algo a ser valorizado. Mesmo na dor, há aprendizado. Mesmo na escassez, há um ponto de apoio. A gratidão te faz lembrar que você ainda tem chão, que ainda respira, que ainda pode. E isso te renova. E não se engane, ser forte não é ser insensível. É ser verdadeiro. Reconhecer suas feridas sem se entregar a elas. Assumir suas inseguranças com coragem. É saber que ser humano é sentir, mas que ser sábio é escolher o que fazer com o que se sente. Essa é a força que o estoicismo oferece. Não a força de quem nunca sofre, mas a força de quem sofre, aprende e retorna mais consciente, mais firme, mais livre. Princípio 5. Prever e encarar adversidades com calma. Epicteto ensinava algo profundo e prático. Antes de agir, imagine as dificuldades que você pode encontrar. Isso não é pessimismo. É preparo. É estratégia de sabedoria. É o que os estoicos chamam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. A ideia é simples. Antes de entrar em qualquer situação importante, pare por um momento. Visualize. O que pode dar errado? Quais obstáculos podem surgir? Como você pode reagir diante deles? Esse exercício te coloca em vantagem. Porque enquanto muitos se desesperam diante do inesperado, você já o esperava. Você já havia treinado sua mente. Você não é pego de surpresa. Você já tem plano. Já tem postura. Já tem calma. Imagine que você vai apresentar um projeto importante. Você pensa: e se a tecnologia falhar? E se me fizerem perguntas difíceis? E se eu travar de nervoso? Você não foge dessas possibilidades. Você se prepara para elas. Você simula, ensaia, respira. E então, quando o inesperado acontece, você não entra em pânico. Você age com serenidade. Esse tipo de preparação é treino de resiliência. Porque a vida raramente segue o roteiro. Ela muda o tempo todo. E se você estiver preso a expectativas rígidas, vai se frustrar, vai se desestabilizar. Mas se você estiver pronto para mudar junto com a vida, você segue em frente com flexibilidade e firmeza. Antecipar obstáculos também te dá uma perspectiva equilibrada. Não é só sobre pensar no pior. É também sobre lembrar das suas forças. Quais recursos você tem? Quais pessoas te apoiam? Quais habilidades você pode usar? Esse equilíbrio entre lucidez e confiança é poderosíssimo. Ele te deixa preparado, mas não ansioso. Te mantém alerta, mas não tenso. Te conecta com a realidade, sem perder a esperança. Outro benefício desse princípio é a paciência. Quando você sabe que desafios virão, você não espera facilidade. Você não exige que a vida te trate bem o tempo todo. Você desenvolve resistência. Desenvolve persistência. Você para de se abalar com cada tropeço.
e começa a ver cada desafio como parte do caminho. Isso é viver com um olhar de longo prazo. Isso é maturidade. É entender que as vitórias duradouras vêm de quem sabe suportar o processo. Revisar o passado também faz parte da preparação. Reflita. O que você enfrentou antes? Como reagiu? O que faria diferente agora? Aprender com o ontem te prepara para o amanhã. E se quiser fortalecer ainda mais essa habilidade, pratique Mindfulness. Fique presente. Observe o que está acontecendo ao seu redor. Identifique sinais de tensão, desvio, oportunidade. E responda com consciência. A presença te dá vantagem. Te coloca um passo à frente do caos. A mente preparada é uma mente calma. E a mente calma é a maior arma contra qualquer adversidade. Princípio 6. Aceitação como base da ação eficaz. Aceitar a realidade não é se conformar. É parar de desperdiçar energia lutando contra o que já é. É dar o primeiro passo para agir com clareza. Sem negação, sem ilusão, sem vitimismo. Imagine perder o emprego. Sim, é difícil. É assustador. Mas ficar preso à revolta, à indignação, ao isso não podia ter acontecido. Não muda nada. Aceitar a perda é o que permite reagir com inteligência. Atualizar seu currículo. Buscar oportunidades. Se reinventar. O estoicismo nos mostra. Quanto mais rápido aceitamos o que aconteceu, mais cedo conseguimos fazer algo a respeito. E aceitar não é ser fraco. Pelo contrário, é uma das atitudes mais fortes que alguém pode ter. É olhar para o caos e dizer: eu não escolhi isso, mas escolho o que farei a partir disso. A aceitação real começa com presença. Estar no momento. No agora. Sem fugir do que está acontecendo. Sem tentar controlar o incontrolável. Práticas como meditação ou atenção plena ajudam nesse processo. Elas te ensinam a observar a realidade como ela é. Sem filtros, sem distorções emocionais. E uma vez que você está presente, você começa a enxergar que mesmo os momentos mais difíceis trazem sementes de aprendizado. Todo sofrimento carrega uma pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de olhar transforma tudo. O que antes era obstáculo vira oportunidade. O que era dor vira direção. Aceitação vira ação. Mas há outro inimigo oculto que a aceitação enfrenta: o perfeccionismo. A crença de que tudo precisa sair exatamente como você planejou. De que você não pode errar. De que a vida precisa seguir seu roteiro. O estoicismo te mostra que a busca por perfeição é uma prisão invisível. Ela te esgota, te frustra, te bloqueia. Porque a perfeição não existe. A evolução, sim. E ela só acontece quando você aceita que errar faz parte. Cair faz parte. Falhar faz parte. Aceitação também significa abrir mão do controle sobre os outros. Quantas vezes você sofreu tentando mudar alguém? Tentando fazer alguém agir como você acha que deveria? Mas as pessoas são quem são. Você pode escolher seus limites, suas reações, suas atitudes. Mas não pode controlar os outros. Aceitar isso te liberta. E ao invés de exigir, você passa a compreender. E isso torna seus relacionamentos mais leves, mais humanos, mais verdadeiros. Outro aliado da aceitação é a gratidão. Mesmo nos dias nublados, há algo pelo qual agradecer. A saúde. A oportunidade de tentar de novo. A presença de alguém. O aprendizado de uma queda. Gratidão não é ignorar a dor. É reconhecer que mesmo na dor, existe valor. Existe vida. Existe caminho. Aceitação não é o fim da luta. É o início da ação consciente. É o chão firme sobre o qual você constrói a superação. E quando você aprende a aceitar, você se torna inabalável. Porque nada mais te paralisa. Tudo te impulsiona. Princípio 7. Disciplina e autocontrole nas ações. Vivemos em uma era de impulsos. Tudo ao nosso redor grita: responda agora, compre agora, reaja agora. Mas o estoicismo propõe outra coisa. Pare. Respire. Reflita. Escolha. Autocontrole é a virtude que transforma reatividade em sabedoria. E disciplina é a força que transforma a intenção em ação constante. Epicteto ensinava que devemos sempre nos perguntar: isso está alinhado com meus princípios ou é só um desejo passageiro?
Essa pergunta simples separa o impulso da intenção. E essa separação muda sua vida. Imagine estar no meio de uma discussão. Alguém te provoca, te ataca. Seu instinto grita, devolva na mesma moeda. Mas o estoico observa o impulso e escolhe não agir conforme ele. Escolhe responder com propósito ou simplesmente se calar. Porque entende que não precisa provar nada a ninguém. Precisa manter a si mesmo. Autocontrole não é engolir tudo. É decidir quando falar, como agir, o que evitar. É saber que nem tudo merece sua energia. E que muitas vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Mas autocontrole vai além da palavra. Ele está também nos hábitos, nos desejos, nas rotinas. Vivemos cercados por distrações. E cada notificação, cada tentação, cada vício moderno é um convite à dispersão. A disciplina, então, se torna seu escudo. Ela não é rigidez. É liberdade. Porque quando você domina a si mesmo, ninguém mais pode te dominar. Comece com o básico. Estabeleça horários. Cumpra metas pequenas. Evite prometer o que você não consegue sustentar. E quando errar, recomece. Sem drama. Com foco. A disciplina verdadeira é silenciosa. Ela não se exibe. Ela se repete. Dia após dia. Mesmo quando não há motivação. Mesmo quando ninguém está vendo. Ela está ali, moldando seu caráter. E não se trata de virar um robô sem sentimentos. Pelo contrário, trata-se de sentir tudo, mas não deixar que isso controle suas ações. O estoico age com razão. Toma decisões baseadas em princípios, não em emoções voláteis. Ele sabe que o prazer imediato costuma vir seguido de arrependimento. E que o esforço constante é o que traz a verdadeira realização. Autocontrole também é autocuidado. Você evita o que te faz mal, mesmo que traga prazer temporário. Você escolhe o que te fortalece, mesmo que exija esforço. Isso é sabedoria aplicada no cotidiano. E quando errar porque vai errar, não se culpe. Recomece com firmeza. Corrija o caminho. Isso também é disciplina, continuar apesar das falhas. No fim, o estoicismo nos convida a viver com intenção. A lembrar que cada atitude é uma escolha. E que cada escolha tem um preço. E se você estiver consciente disso, poderá viver com mais integridade, mais foco e mais paz. Princípio 8. Moderação e retenção dos impulsos. Moderação. Uma palavra simples, mas que guarda um poder imenso. No estoicismo, ela é uma das 4 virtudes centrais. E não é sobre viver uma vida sem prazer, mas sobre dominar o prazer antes que ele te domine. Vivemos em tempos onde tudo é excessivo. Excesso de estímulo, de opinião, de pressa. Mas quem vive no excesso, vive fora de si. Perde o eixo. Se torna refém do desejo. A moderação é o que te traz de volta para o centro. É o que mantém você firme enquanto o mundo gira em desequilíbrio. Retenção dos impulsos é uma arte. É a capacidade de conter o que quer explodir, de guardar o que não precisa ser dito, de respirar antes de agir. Imagine que você está prestes a responder uma mensagem com raiva. A vontade de descarregar tudo parece urgente, justa. Mas o estoico para. Pensa. Ele se pergunta: essa resposta vai melhorar a situação? Ou vai apenas alimentar o fogo? Esse momento de reflexão é o que separa sabedoria de impulsividade. É o que define líderes. É o que protege relacionamentos. É o que constrói respeito próprio. Moderação também é escolher não se deixar levar pela gula, pelo consumo desenfreado, pela necessidade constante de aprovação. É lembrar que nem tudo que brilha te faz bem, e que nem todo desejo precisa ser atendido. Muito pelo contrário. A verdadeira liberdade está em dizer não quando o corpo ou o ego grita sim. É entender que a vida comedida, equilibrada, é muito mais poderosa do que a vida entregue aos extremos. A moderação é o que sustenta a longevidade dos seus hábitos. É ela que faz com que você continue no caminho quando a empolgação acaba. É ela que te impede de ir ao limite e quebrar. Ela protege sua saúde, seu foco, sua energia. Também é essencial nas palavras. Falar menos. Falar melhor. Evitar a verborragia vazia. Evitar os julgamentos precipitados. Evitar usar a fala como arma.
O estoico escolhe suas palavras com o mesmo cuidado que escolhe suas ações, porque ele entende que a palavra dita nunca volta, e que o silêncio, muitas vezes, é mais sábio do que a melhor resposta. Moderação é, acima de tudo, uma forma de respeito. Respeito por si mesmo, pelos outros e pela vida. É viver com presença, com consciência, com medida. E atenção, conter um impulso não é sufocar uma emoção, é entendê-la, canalizá-la, usar sua energia para algo produtivo. É transformar raiva em ação firme, ansiedade em foco, desejo em motivação, dor em transformação. Essa é a beleza da moderação estoica. Ela não tira o sabor da vida. Ela purifica. Ela afia. Ela sustenta. Princípio 9. Viver de acordo com a natureza. Para os estoicos, viver bem não é sobre riqueza, status ou aprovação. É sobre viver de acordo com a natureza. Mas o que isso realmente significa? Não se trata apenas de estar em contato com a natureza externa, mas principalmente com a sua natureza interior, seu propósito, sua essência, sua razão. Viver segundo a natureza é viver em harmonia com quem você realmente é. É alinhar seus pensamentos, suas ações e seus valores. É abandonar a máscara que a sociedade impõe e abraçar a autenticidade da sua alma. Isso exige autoconhecimento. É preciso parar e perguntar: quem sou eu de verdade? Quais são meus princípios? O que me move de dentro para fora? Viver segundo a natureza também é reconhecer os ciclos da vida. Assim como o verão cede ao outono, nós também temos fases de crescimento, de dor, de recolhimento, de renascimento. E tudo isso é natural. Resistir a essas fases é sofrer. Aceitá-las é fluir com sabedoria. Outra parte fundamental é cultivar virtudes. Sabedoria, coragem, justiça e moderação. Elas são bússolas internas. Te orientam quando tudo ao redor parecer confuso. Te lembram que o certo nem sempre é o mais fácil, mas sempre será o mais firme. E como seres sociais, viver de acordo com a natureza também significa reconhecer nossa interdependência. Não estamos aqui para viver isolados. Faz parte da nossa natureza servir, ajudar, contribuir. É por isso que o estoico não vive apenas para si. Ele busca deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. Ele entende que a verdadeira grandeza não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo e ser útil à coletividade. Outra lição poderosa é a simplicidade. Num mundo que vem de excesso como sucesso, o estoico escolhe o essencial. Menos ruído, mais presença. Menos distração, mais significado. Ele entende que acumular coisas não é acumular valor, e que uma vida centrada nos valores corretos vale mais do que qualquer aplauso momentâneo. A gratidão também é uma forma de viver segundo a natureza, porque ela te conecta com o agora, com o que existe, com o que já é. Ela te tira da ilusão da falta e te lembra da abundância do que você já tem. E não podemos esquecer da nossa relação com o planeta. Somos parte dele. Cuidar da Terra é cuidar de nós mesmos. Consumir com consciência. Respeitar os ciclos naturais. Contribuir com ações que sustentem a vida. Por fim, viver de acordo com a natureza é viver com presença, com verdade, com intenção. É escolher uma vida alinhada com aquilo que você sabe, sente e acredita. E quando você vive dessa forma, você sente paz, porque você não está mais em guerra com a realidade. Você se tornou parte dela, inteiro, real, consciente. Princípio 10. A sabedoria como liberdade. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Essa é a alma do estoicismo. A ideia de que a verdadeira liberdade não está no mundo lá fora, mas dentro de você, na sua mente, na sua capacidade de escolher a resposta certa. Você não pode controlar tudo. Não pode impedir a perda, a crítica, o erro, o sofrimento. Mas você pode sempre controlar como se posiciona diante disso. Essa consciência é poder. Esse poder é sabedoria. E essa sabedoria é o que liberta. Quando você entende que emoções são reflexos dos seus pensamentos, você para de ser refém delas. Quando você entende que os outros não definem seu valor,
Você para de buscar aprovação. Quando você entende que obstáculos são parte do caminho, você para de resistir e começa a evoluir. A sabedoria estoica te ensina a viver com os pés no presente, a mente no controle e o coração ancorado nos seus valores. Te ensina que a paz interior não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma mente bem treinada. E isso não é teoria, é prática, é hábito, é construção diária. Não se trata de virar um robô sem emoções, mas de desenvolver a clareza e a firmeza, para que nenhuma emoção te controle mais do que deveria. A sabedoria, quando cultivada, vira bússola. Ela guia suas decisões, fortalece sua resiliência, dá sentido até às quedas. Ela é o chão firme quando tudo parece desabar. E no fim das contas, é ela quem te entrega algo que poucos têm: liberdade verdadeira. Liberdade de agir com consciência, não por impulso. Liberdade de manter sua paz, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Liberdade de viver de forma plena, centrada, firme. Essa é a beleza do estoicismo. Não é uma filosofia morta. É um manual de vida, escrito há 2000 anos e mais atual do que nunca. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para aplicar isso na sua jornada. Então escreva esses princípios. Reflita sobre eles. Volte sempre que precisar. E lembre-se, o mundo pode até tentar te tirar do eixo, mas com sabedoria e prática, nada pode te abalar. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, deixe seu apoio, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Aqui, estamos construindo mais do que vídeos. Estamos construindo consciência. Até o próximo episódio. E até lá, fique firme, fique presente e continue a sua caminhada rumo à verdadeira liberdade.